Meus queridos irmãos, nessa noite o Senhor nos chama a refletir num texto que está em Jeremias 15, 19 e 20. E o Senhor diz: Eis a razão pela qual diz o Senhor: se voltares, farei de ti o servo que está a meu serviço. Se apartares o precioso do que é vil, serás como a minha boca. Serão eles então que virão a ti, e não tu que irás a eles. Então erguerei ante esse povo sólida muralha como bronze. Será atacada, mas não conseguirão vencê-la, pois estarei a teu lado para proteger-te e te livrar. Oráculo do Senhor. Então Jeremias, a gente sabe que ele foi um grande profeta, e um profeta que teve uma missão difícil, uma missão austera, porque ele precisava anunciar que o povo passaria por um longo exílio, um exílio de 70 anos. E, na realidade, Jeremias nem sempre era tão querido como ele gostaria. Muitas vezes ele enfrentou problemas, perseguição, chegou a ser jogado numa cisterna para morrer. Então, nesse momento aqui, nessa passagem, Jeremias estava desanimado. Ele estava cansado, estava em dúvida se ele devia continuar nessa missão, ele estava descrente da sua missão. E Deus então vem fortalecer seu filho, esse filho que ele tinha escolhido, que ele tinha separado para ele, para realizar esse trabalho. Então Deus diz para ele começa falando, né? Porque é o próprio Deus que está falando isso para Jeremias. Eis a razão pela qual, diz o Senhor, se voltares, farei de ti o servo que está a meu serviço. Então ele diz para Jeremias, se voltares, se olhares para mim novamente, da maneira que você já olhou antes, com todo o amor que você já teve por mim, eu vou te fortalecer, meu filho. Eu vou te colocar com o servo que está a meu serviço, aquele que vai poder falar por mim. Ele continua dizendo, se apartares o precioso do que é vil, serás como a minha boca. Porque o profeta é um mensageiro de Deus. Ele é aquele que vai falar o que Deus deseja. Ele não pode falar o que ele pensa, ele tem que falar o que Deus manda. Então Deus diz a ele, se você conseguir separar o precioso do que é vil, ou seja, o importante daquilo que não é tão importante assim, eu vou falar por tua boca. Então, se você conseguir entender que você tem que vencer essas dificuldades em meu nome, eu vou falar por você. Serão eles então que virão a ti, não tu que irás a eles. Deus diz que se ele conseguir separar o importante do que não é tão importante, serão os irmãos que virão procurá-lo, e não ele que irá a eles. Então erguerei ante esse povo sólida muralha como bronze. Será atacada, mas não conseguirão vencê-la, pois estarei a teu lado para proteger-te e te livrar. Oráculo do Senhor. Deus fala que vai erguer uma muralha de bronze para proteger Jeremias, entre ele e o povo. Então, mesmo que esse povo o ataque, porque ele, na realidade, sofreu risco de óbito, de morte. Então, Deus diz para Jeremias, eu vou proteger-te com uma muralha de bronze. Mesmo que eles te ataquem, eles não vão conseguir te vencer, porque eu vou te proteger, eu vou te livrar. Então, Deus vem falar isso para nós hoje, porque Ele quer que a gente se lembre que Ele está ao nosso lado em todos os momentos. É aquele que nos ama e cuida de nós com esse cuidado, com esse eterno amor, com essa proteção. Ele quer que a gente se lembre dessa aliança que Ele tem conosco. A aliança que Deus estabelece conosco não é quebrada. Deus vai manter essa aliança para sempre. A gente falha, cai, fica meio descrente, como Jeremias, mas Deus diz que Ele está conosco. Então, ele fala que Jeremias deve vencer essas dificuldades, e ele também nos chama a pensar nisso. A música que a Andréia trouxe, É Só Jesus, como disse Andréia Corte, é como se a música tivesse sido para ela, na realidade também para mim, eu acredito que para alguns de vocês.
porque a gente muitas e muitas vezes está cansado, abatido, sem saber como continuar, porque há problemas que são difíceis de serem resolvidos. Há doenças que são crônicas, doenças de curso longo, que têm cura, mas demoram a ficar boas. Há situações na casa da gente, relacionamentos familiares, que às vezes são dificílimos de serem resolvidos. Embates que se prolongam por anos e anos. Na família da gente, tem alcoolismo, tem muitas vezes droga, tem dificuldades no dia a dia. Muitos de nós passamos por períodos sem emprego, mas muitas e muitas vezes, quando estamos empregados, também temos que batalhar. Temos hora para sair de casa, mas não temos hora para chegar. Temos situações, trabalhos às vezes difíceis, que a gente nem sabe como dar conta daquilo. E o Senhor nos chama a lembrar de todas essas coisas que nos abatem, que nos jogam no chão, que nos fazem sentir como Jeremias estava sentindo naquele momento. E ele vem nos falar que a gente precisa lembrar de olhar para ele. É o que ele fala logo na primeira frase para Jeremias. Se voltares para mim, ou seja, se olhares para mim, eu vou cuidar de você. Ele quer que nós lembremos daquele primeiro amor que nós tivemos por Ele, que nos fazia vencer todas as coisas para estarmos com Ele. Assim que nós nos encontramos com Deus pela primeira vez, nosso peito ardia. A gente lembra de alguns de nós aqui e íamos lá para o Alto da Boa Vista, para aqueles encontros fechados, e aquilo ali fazia, até hoje eu me arrepio quando me lembro daquilo, porque era um final de semana de bênçãos, parecia que nós flutuávamos, né? Parecia que nós estávamos no céu. É algo que fazia o nosso peito arder, que a gente enfrentava dificuldade, trabalhava o dia todo, estudava, chegava, ia para lá no final de semana, ficava ali o final de semana todo e saía de lá querendo mais. Então, é isso que Deus fala para Jeremias e para nós nessa noite. Voltem-se para mim, lembrem-se do seu primeiro amor por mim, porque o amor dele continua sendo por nós o mesmo. O amor dele não diminuiu. Ele quer que a gente lembre disso, porque a gente precisa desse coração ardendo de amor para continuar as nossas batalhas. O Senhor quer de nós o que é verdadeiro, o que vem realmente do fundo dos nossos corações. Rezar só por rezar. Eu rezo 2 rosários por dia. Mas não presta atenção em nada. Está lá rezando, pensando no que vai fazer, nos problemas do trabalho, nas coisas que tem que fazer na casa, se vai fazer feijão, se vai fazer arroz, enfim. O Senhor não quer isso. Ele não quer que a gente venha na missa só porque a gente precisa cumprir preceito. Ele quer que a gente venha por amor. Ele quer que o tempo que nós estivermos na sua presença, lá no sacrário, ou de joelho na nossa casa, ou se o joelho dói, não dá para ficar de joelho, sentado ou em pé, Ele quer que seja um tempo de qualidade. Ele quer que nós possamos enfrentar o que está difícil por Ele. Ele precisa que nós façamos esse caminho de volta, porque a conversão é um caminho de volta, a gente está indo numa direção e volta. E na Quaresma a gente fala muito sobre conversão, sobre olhar para aquilo que nós estamos fazendo e descobrir o que precisamos fazer diferente, o que precisamos dar um novo caminho, um novo rumo. Então é isso que o Senhor quer que a gente lembre, Ele quer que a gente pense nisso. É esse momento de nos voltarmos para dentro de nós mesmos e pararmos para pensar. O que a gente está fazendo que não está nos permitindo olhar para Deus como nós deveríamos? Estamos como Jeremias, desanimados, abatidos, sem conseguir encontrar sentido naquilo que fazemos? O Senhor hoje vem dar um puxãozinho de orelha na gente, vem dar uma sacudida para a gente perceber que é hora de olhar para Ele de novo. É hora de perceber novamente o que fazia o nosso coração arder antes. Ele diz, a gente sabe que a palavra fala,
que o que é morno ele vomita. Então, ele não quer de nós mornidão, ele quer de nós empenho, ele quer realmente. A história conta que Jeremias era um sujeito tímido, retraído, um pouco assustado, mas ele era destemido. Mesmo na sua limitação, ele ia fazer o que Deus mandava. Então é isso que o Senhor quer de nós, que nós sejamos destemidos, que nós possamos vencer as nossas dificuldades em nome dEle, que nós possamos passar para o capítulo seguinte, deixando que Ele nos acompanhe. A gente já não está mais na fase só de tomar leitinho. O Senhor quer que a gente engula o alimento sólido. O que é isso? Ele quer mais de nós. Ele não quer só o básico. Ele quer que realmente a gente se lance nas mãos dele, como Jeremias se lançou. Porque ser jogado numa cisterna cheia de lodo, que foi o que ele passou, uma das dificuldades que ele viveu, é o que muitas vezes acontece. Há momentos em que as situações nos envolvem como se fossem lodo, lama, na qual a gente se sente preso sem saber como continuar. Às vezes a situação é tão difícil que a gente não vê caminho, a gente não vê saída. E aí o Senhor diz o quê? Olhe para mim, se volte para mim, porque quando você se volta para mim, aí eu posso fazer de você o servo que eu quero. Aí eu posso fazer você falar pela minha boca. Eu posso fazer com que você realmente haja da maneira que eu quero. Então, hoje o chamado é um chamado para a gente se voltar para o Senhor. O caminho que a gente está indo tem alguma coisa que Ele não está gostando. Então, Ele quer que a gente perceba o que a gente precisa fazer para se voltar para Ele. Vamos fazer uma combinação? Vamos levar essa palavra para casa? E vamos ler de novo. Vamos rezar em cima dela. Vamos pedir que o Senhor nos mostre através dela o que Ele quer que a gente modifique nas nossas vidas. Que ela não seja só uma palavra para agora, mas que ela seja uma palavra para as nossas orações nos próximos dias. Amém? Para que Ele nos conduza e nos mostre realmente o que Ele precisa.